Se você está estudando para o Enem e precisa aprender matemática para ir bem na prova, eu te convido a conhecer o meu canal aqui no YouTube, onde eu vou te trazer dicas, onde a gente vai aprender muita matemática para que você tire uma boa nota na prova. E nesse vídeo aqui eu quero te dar 2 dicas que vai fazer total diferença na tua pontuação. A última dica poucas pessoas sabem e aplicam na hora de estudar, e é muito importante que você saiba desde agora no início, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Kevin Ferraz, eu sou professor particular de matemática. Vou deixar meu Instagram aqui para quem não conhece o meu trabalho e quiser conhecer. Também você pode se inscrever no meu canal, assistir os meus vídeos. Ali eu trago apresentação, eu trago alguns conteúdos focados no Enem e principalmente na matemática básica, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Primeira coisa que poucos alunos sabem é que a nota ela não depende necessariamente ou somente do número de acertos. Então a nossa nota lá na prova do Enem não depende só do número de acerto, é isso mesmo. Então não necessariamente quem acerta mais vai tirar maior nota, porque o Enem ele vai analisar a tua coerência nas respostas. Ou seja, não existe coerência quando um aluno acerta as questões difíceis e erra as fáceis. Eu posso pensar que ele está chutando, né? Porque se acertou as difíceis e errou as fáceis é meio estranho, não tem coerência. Então a gente precisa ter uma prova, uma resolução coerente. E o que isso significa, né? Significa que a gente tem que acertar as questões fáceis. Ou seja, a gente precisa, e é por isso que eu foco tanto aqui no meu canal e lá no Instagram, a gente precisa dominar a matemática básica. Porque de nada adianta a gente acertar questões de conteúdo super difíceis, como trigonometria, logaritmo, e errar as questões, por exemplo, de notação científica, de sistema decimal, porque são conteúdos mais simples, mais introdutórios da matemática, tá bom? Então já anota aí esses conteúdos que eu for citando, que são, não é que eles são mais importantes, mas a gente precisa acertar esses conteúdos. E quando a gente vai aprender matemática, a gente precisa aprender numa ordem, uma ordem que faça sentido. Então ninguém começa estudando matemática com logaritmo. A gente precisa, se eu quero estudar matemática do zero, a gente precisa começar ali com a matemática básica. Então a gente vai começar vendo o sistema decimal, depois a gente vai para as operações, como é que eu uso o sistema decimal para fazer as operações, até para que elas fiquem mais fáceis, né? E a gente consiga fazer cálculos mentalmente ou até mais fácil no papel. Então a gente precisa estudar numa ordem, tá bom? Então, primeira coisa é saber que tem que ter coerência. A segunda coisa, ia ser uma dica só, mas eu vou falando aqui ao longo do vídeo, tá? Segunda coisa, estudar na ordem correta, e isso eu sempre vou destacar aqui para vocês, tá? Qual que é a ordem que a gente tem que aprender. Outra coisa, por conta disso, tem questões no Enem, né? Para quem não sabe, o Enem, ele tem padrões ali nas questões. Se a gente for analisar todas as provas dos anos anteriores, as questões elas seguem um padrão, elas são bem parecidas quando a gente vai analisando ali o conteúdo. Então a gente tem que conhecer esse padrão, tá? A gente precisa conhecer esse padrão. E tem questões que sempre se repetem, são questões muito fáceis desses primeiros conteúdos que a gente tem que estudar. Então, como são questões muito fáceis, a gente não pode errar elas. Então, questões de notação científica, questões, por exemplo, que eu citei agora de sistema decimal, que envolve ali só as operações, alguns cálculos simples, essas a gente não pode errar. Tá? Em alguns vídeos anteriores aqui eu trouxe exemplo, tá? Para quem quiser pode acompanhar ali. São questões que a gente não pode errar para manter essa coerência, tá? E aí não vai afetar a nossa pontuação. Então, questões desses conteúdos a gente não pode errar, tá bom? Outra coisa, a gente precisa estudar, e essa é a dica de ouro que poucas pessoas sabem, a gente precisa estudar as habilidades que essa prova especificamente vai cobrar. Então o Enem ele é feito a partir de 30 habilidades que vocês podem pesquisar aí no Google, e a partir dessas 30 habilidades são feitas as questões. Então, por que não a gente ter um olhar um pouquinho diferente para a prova, e ao invés de só estudar conteúdo por conteúdo e ficar buscando conteúdo aqui no YouTube, que não é muito eficiente quando a gente foca só no conteúdo, se o nosso objetivo é tirar a maior pontuação na prova, vamos entender como que ela é feita. Vamos entender o que quem fez a questão está exigindo de mim. Então, é interessante a gente conhecer as 30 habilidades que o Enem cobra, tá bom? E a partir daí, a gente vê ali o conteúdo que a gente tem que estudar, a gente vai pegando as questões por habilidade, por conteúdo, e assim a gente vai conhecer o padrão que a prova tem, tá bom? Falei muita coisa, mas resumindo, a prova, né, vai te cobrar uma coerência, não necessariamente somente o número de acertos.
a gente precisa estudar os conteúdos numa ordem, tá? E aquelas questões mais fáceis ali, a gente tem que identificar esse padrão que a prova tem, tá bom? Pessoal, tudo isso que eu falei aqui, eu tô reunindo num curso, um curso online, com aulas gravadas, com atividades, vai ter aula ao vivo também. Eu tô construindo esse curso, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser se pré-inscrever. Vai ter ali todas as informações e a gente vai trabalhar mais ou menos nessa linha, tá? Então eu vou deixar o link aqui para quem se interessar, tá bom? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no meu canal, porque eu tenho muita coisa que eu tô planejando e já tô produzindo para trazer aqui para vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês para que eu possa ajudar, tá bom? Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha, se algo que eu falei não fez sentido, pode me perguntar, quem quiser sugerir algum conteúdo também, pode ficar bem à vontade, tá bom? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.